Todos os irmãos sabem que, pela ordenança de Jesus Cristo, a sua igreja, até quando ele vier, há de observar um momento que nós chamamos, dando assim um título ou um tema, Memorial do Sacrifício. Nós observamos em atenção e em obediência a que o nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo ordenou que fizéssemos. E é por isso que a nossa igreja, como igreja também de Jesus Cristo, na pessoa de cada um de nós, e juntos formamos o seu corpo vivo na terra, nós, cada um, membro desse corpo vivo, participamos, lembrando a pessoa de Jesus, quem Ele é para nós e o que Ele fez por nós e em nosso lugar. E dentre os muitos assuntos ligados à fé cristã, muitos assuntos ligados à Igreja de Cristo, um deles é a mensagem da cruz. E eu gostaria que a irmã Angelinês projetasse para nós, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, o versículo 18. Olha que interessante o que a palavra de Deus nos fala sobre a cruz, para nós e para aqueles que ainda não fazem parte do corpo vivo de Cristo na terra, que é a sua igreja. Vamos ler juntos esse versículo, irmãos? Pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Em algumas versões diz assim: para aqueles que ainda não conheceram a palavra, para aqueles que ainda não olharam para a cruz e conseguiram perceber a mensagem que nela está, pelo que ela representa para nós, o sacrifício do Salvador Jesus Cristo, Filho amado de Deus, é loucura. Então, para esses é loucura e estão perecendo, até o instante quando a mensagem da cruz pregada pela igreja, por aqueles que são o corpo de Cristo na terra, seus membros individualmente, reconhecerem que Jesus Cristo é a única esperança, o único Salvador. Então esse é o assunto para nós hoje aqui. Vamos usar bastante a palavra de Deus enquanto a exposição da mesma. A mensagem da cruz é um tema que fala, ou melhor, um assunto, dentre muitos assuntos da fé cristã, que fala da graça de Deus. Também fala, a graça de Deus foi manifestada na pessoa do Filho Jesus Cristo. Também fala do sacrifício por amor, ou seja, um sacrifício que foi feito, foi permitido, foi deixado sacrificar Jesus por amor a nós. Perdão, remissão dos pecados, salvação, santificação e vida eterna por meio de Jesus Cristo, para todo aquele que arrependido nele crê e o aceitá-lo como Senhor e Salvador. E isso acontece em cada geração e estará acontecendo até o dia quando Jesus vier. Para todos que nele creem e aceitá-lo como seu Salvador, seja rico, pobre, culto ou iletrado, o importante é que a mensagem da cruz fale o coração e as pessoas reconheçam que nela o Salvador Jesus foi crucificado como sacrifício para a remissão dos nossos pecados. A importância da mensagem da cruz não está na cruz, mas no que a cruz simboliza para a humanidade. Então a cruz é para nós símbolo do sacrifício, sacrifício remidor, sacrifício feito por amor, para perdão e remissão dos pecados dos pecadores arrependidos. Uma vez que a cruz foi instrumento usado para imolar Jesus, o Cordeiro de Deus, sacrificado para a liberdade de
todos os prisioneiros do pecado. O senhor C.W. Williams escreveu assim: como o Sol de nosso sistema solar atrai para si e conserva em rotação ao redor de si os 8 planetas, desde Mercúrio e Vênus até os mais distantes, Urano e Netuno, assim Jesus, o Sol central do universo espiritual, por amor e pela cruz, atrairá o mundo para si e conservará todas as pessoas em rotação à sua órbita moral ao redor dele, que é o centro. Não à toa que de vez em sempre eu costumo dizer que tudo é por causa dele, me referindo a Jesus, o Filho amado de Deus, e tudo é para ele, e é tudo por ele também. Então vamos usar as nossas Bíblias, que é a palavra de Deus, palavra que nos alimenta, palavra que nos sustenta, palavra que nos aponta para a verdade que é Jesus. Verdade que quando nós a tomamos e a colocamos em prática na nossa vida, realmente ficamos libertos. Não à toa que Jesus disse, e o apóstolo João registrou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está lá no capítulo 8 do Evangelho de João. A mensagem da cruz é loucura para os incrédulos. O versículo 18 nós já lemos. Agora vamos ler os versículos 21 a 23 e depois Filipenses, capítulo 2, versículos 8 a 11. A mensagem da cruz é loucura para os incrédulos. Então, no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículos 21 a 23, visto que na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo ou loucura para os gentios. Nós quem? A igreja de Cristo. Nós quem? Os discípulos de Jesus. Nós quem? O povo de Deus, que prega a sabedoria de Deus pelo sacrifício de Jesus. Os versículos 8 a 11 do capítulo 2 de Filipenses: assim na forma de homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É uma referência clara para a pessoa de Jesus. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Percebemos mais uma vez, mais um texto apontando para Jesus. Tudo é por causa dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Mais um texto. E assim nós aprendemos nessa primeira lição, a mensagem da cruz da loucura para os incrédulos, que Jesus sofreu a morte vicária. O que isso significa? Significa a morte de alguém em lugar de outro. Ou seja, quem deveria na cruz morrer somos nós, os pecadores. Mas Jesus se fez pecador por todos nós e por isso na cruz se deixou sacrificar por nós em nosso lugar. Ou seja, Jesus nos substituiu, aceitou morrer em nosso lugar. Mas isso é bíblico, pastor?
Vamos abrir Hebreus capítulo 2, versículos 9 e 10. Fica claro para nós a palavra dizendo, vejamos, porém Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus sofresse a morte em favor de todos, porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Jesus sofreu então a morte vicária, sofreu em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar, para que por meio do sacrifício dele, nossos pecados fossem redimidos, perdoados. Não quer dizer que estamos livres de pecado, porque somos limitados, mas somos pecadores redimidos, pecadores salvos, de tal maneira que quando erramos, a presença de Deus em nossa vida, vivendo em nós e através de nós, somos constrangidos a reconhecer o erro e pedir perdão, e Ele pronto está para nos perdoar. Ainda nessa primeira lição, a mensagem da cruz é loucura para os incrédulos. Aprendemos ainda, a morte de Jesus vivifica todo aquele que nele crê. Vamos abrir João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14, 15, depois do capítulo 5, versículo 24. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 e 15, depois do capítulo 5, versículo 24. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Os irmãos conhecem muito bem a experiência do povo de Israel no passado. Quando chegaram a um determinado lugar, muitas serpentes existiam naquele lugar, e todo aquele que fosse picado por uma delas morria. O povo clamou a Moisés, e Moisés foi a Deus, e Deus então apresentou uma solução, pediu que ele colocasse numa haste a figura de uma serpente, e orientou o povo para que olhasse para aquela serpente. Olha a didática de Deus, desde o passado, nos apontando para a cruz, para o sacrifício de Jesus, para olharmos que mensagem lá tem, que mensagem lá está, com poder para nos remir dos nossos pecados. Então, lá no passado, Deus didaticamente pede ao líder Moisés que prepare aquela imagem de uma serpente, que levantasse numa haste e orientasse o povo: quem for picado, olhe para aquela serpente e não morrerá. Então, nós aprendemos no texto que Jesus, na cruz, é para Ele olharmos, e se olharmos e o reconhecermos como Senhor e Salvador pessoal, estamos livres da morte eterna, estamos salvos. Então, é o primeiro versículo que lemos, o versículo 14, agora o 15, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, olhando para a cruz, lá tem uma mensagem, e essa mensagem tem poder purificador e remedor, para nos garantir, por meio daquele que lá foi sacrificado, a vida eterna. Agora o versículo 24 do capítulo 5 do Evangelho de João: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Percebemos, irmãos, que verdade maravilhosa que nós temos aqui? Este versículo derruba o ensinamento que temos por aí, de que nós primeiro seremos julgados para depois avaliados se vamos ou não
entrar na vida eterna com Deus. Não, irmãos. Quando nós verdadeiramente reconhecemos a pessoa de Jesus como o nosso único, eterno e suficiente Salvador, estamos salvos. Estamos salvos. Naquele dia, quando Jesus chegar, nós teremos sim, é um momento solene de celebração do que, pastor? Celebração da salvação de Deus em Cristo Jesus. Naquele dia, ninguém será salvo. Naquele dia é o culto da celebração dos salvos por Jesus. Por isso, está escrito ali: em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não terá a vida eterna, tem a vida eterna. E não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Por que não vamos em julgamento? Não vamos a julgamento porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. É por isso que o profeta Isaías diz lá no capítulo 53: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, suas marcas, na cabeça por causa dos espinhos da coroa, nos pés, nas mãos e no lado por causa da lança, nos traz a paz. São essas pisaduras, essas marcas que nos trazem a paz na pessoa de Jesus Cristo. E para terminar essa primeira lição, a mensagem da cruz é loucura para os incrédulos, e a igreja prega a mensagem da cruz para a salvação de todo aquele que ainda está fora do corpo de Cristo, fora da igreja, e precisa de Jesus, porque sem Jesus não há salvação, não há remissão de pecados. É preciso aceitar o sacrifício dele. A morte de Jesus nos dá vitória. Ou seja, nós em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, temos a garantia da vitória. Onde temos isso escrito na palavra, vamos ver dois textos de Romanos 5, versículos 6 e 17. E depois Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Romanos capítulo 5, versículos 6 e 17. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, ou seja, no tempo próprio. Não foi antes nem depois, foi no tempo exato pela vontade de Deus. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, isto é, Adão, na pessoa de Adão e Eva, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Ou seja, o pecado é o pecado da desobediência. Nós sabemos a história bíblica, como tudo começou, como tudo aconteceu e por quê? Por causa da desobediência, o homem foi feito pecador, separado de Deus, porque Deus não convive com o pecado, e desobedecer a Deus é pecado, em qualquer sentido é pecado. Então nós temos aí nesse versículo 17, aos Romanos, capítulo 5. Agora Hebreus 2, capítulo 2, versículos 14 e 15. Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então Jesus Cristo na cruz venceu aquele que por causa dele trouxe a morte eterna para o homem criado em imagem e semelhança de Deus. Mas Deus por graça enviou Jesus Cristo para que por meio dele tivéssemos, e por graça, a vida eterna. Segunda lição que temos da mensagem da cruz. A mensagem da cruz promove a reconciliação. Capítulo 5, versículos 10 e 11 de Romanos. Depois 1 Coríntios,
capítulo 1, versículo 24, e depois ainda, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Então, aos Romanos 5, 10 e 11, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, vê que filho ali é maiúsculo, é uma indicação, uma referência a Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quando é que somos reconciliados? Quando nós recebemos pela mensagem da cruz a graça de Deus, aceitando a pessoa de Jesus Cristo como nosso Salvador. E o versículo 11 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Então nós, povo de Deus, igreja de Jesus Cristo, somos um povo reconciliado com o Deus Criador, que lá distante no passado fomos separados dele. Por causa do quê? Por causa do pecado. E o pecado traz a morte, mas Jesus Cristo, na cruz, pelo sacrifício, traz para nós a vida eterna. Agora, o versículo 1 Coríntios 24: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Por que no texto está se referindo tanto judeus como gregos? Quer dizer, a abrangência da espécie humana, da humanidade. Todos. Judeus foi o povo escolhido de Deus, o povo que Deus formou. Gregos são a referência àqueles que não foram formados por Deus. Todos são alvo da graça, da misericórdia de Deus. A mensagem da cruz é para todos. O Salvador Jesus é para todos. E todos serão salvos, todos aqueles que arrependidos nele crerem. Agora, 2 Coríntios 5,19: pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, isto é, as pessoas, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Ou seja, uma vez reconciliados por Deus pela graça em Cristo Jesus, a nós foi recomendado que a mensagem da graça e reconciliação de Deus em Cristo Jesus fosse anunciada, proclamada, ensinada, pregada a todos, porque todos são alvo da graça e do amor de Deus em Cristo Jesus. Assim nós aprendemos que a mensagem da cruz anuncia por meio do sacrifício de Jesus restabelece a paz. Deus em Cristo restabelece a paz, restabelece a harmonia, o entendimento da criatura com o Criador, ou do pecador arrependido com o Deus Criador. E essa mensagem da cruz desfaz ao mesmo tempo a separação por meio do que? Da reconciliação em Cristo. E nos traz o que como consequência? Confiança que estava comprometida. Agora nós temos confiança comprometida por causa do pecado, da desobediência. Então nós confiamos em Deus, nós dependemos de Deus, nós vivemos por Deus, para Deus, e vivemos de uma forma geral pela fé na pessoa daquele que pode todas as coisas na nossa vida. A segunda, a terceira lição: a mensagem da cruz proclama a paz. Colossenses 1, 19 e 20. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse
toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, percebem os irmãos a linha que liga desde o início que comecei a mensagem até aqui? E havendo feito em Deus a paz pelo sangue da sua cruz, cruz de quem? De Jesus, por meio dele, de Jesus, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E aí nós temos como consequência, como resultado na nossa vida, como efeito na nossa vida, paz interior, paz pessoal. Isso significa, somos por Deus habilitados a nos mantermos calmos, a nos mantermos firmes, mesmo em meio às circunstâncias adversas da nossa vida, porque nós temos uma esperança, e a esperança que temos não é a que ouvimos por aí, última que morre, não. A esperança que temos não é a última que morre, a esperança que temos é a certeza da vida eterna por Cristo Jesus. Então não importa as circunstâncias adversas da nossa vida, nós vivemos esta esperança, porque Jesus Cristo é a única esperança. João 14, 27. Evangelho de João 14, 27. Olha que maravilha que o Mestre deixa para nós, que o nosso Senhor e Salvador nos fala. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Então aquele que passa pela experiência do novo nascimento, aquele que tem uma experiência pessoal com Jesus, vive esta verdade que o próprio Jesus disse processar em nossa vida a partir do momento que nós o aceitamos como Salvador e Senhor da nossa vida. Mas ainda, paz uns com os outros. Aqui nós vamos entender como sendo a harmonia social de relacionamentos interpessoais, associado a um relacionamento de justiça e respeito de forma construtiva uns com os outros, tanto no contexto da família de Deus, quanto no contexto da vida e relacionamento com as pessoas ainda fora da família de Deus, porque isso é efeito, resultados que processam em nossa vida por causa da nova vida que recebemos quando aceitamos Jesus como Salvador. Vamos ler sobre isso no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9, e depois Romanos 14, versículo 19. Então, em Mateus 5, 9, nós lemos assim sobre as bem-aventuranças, separada essa daí. Bem-aventurados pacificadores. Isto quer dizer, aqueles que promovem, aqueles que trabalham pela paz, aqueles que promovem o trabalho pelo entendimento, aqueles que lutam para que não haja desentendimento, mas sim entendimento, compreensão. Isso se dá pelo diálogo, pela conversa, pelo respeito, para harmonizar então o relacionamento interpessoal ou os relacionamentos interpessoais. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então temos aqui uma condicional, discreta, mas lenta. Para sermos chamados filhos de Deus, precisamos então desenvolver a paz, promover a paz. Por isso, bem-aventurado quer dizer feliz os pacificadores, felizes aqueles que promovem a paz, que trabalham pela paz, pelo entendimento, pela harmonia dos relacionamentos, porque serão chamados filhos de Deus.
E a última da terceira lição: paz com Deus. Porque a mensagem da cruz promove então a paz, proclama a paz. Então a paz com Deus. Essa paz com Deus significa ter comunhão com Deus, um relacionamento sem culpa, porque a presença de Deus na nossa vida nos leva ao constrangimento quando nós o desobedecemos, quando nós falhamos no relacionamento para com Ele. Então Ele nos constrange a reconhecermos e a Ele mesmo recorrer para recebermos dele o perdão. Então significa ter comunhão, relacionamento sem culpa com Deus. Isso é possível pela fé em Jesus Cristo. Então veja, irmãos, nós depositamos a fé em Jesus Cristo, reconhecendo como Senhor e Salvador, e a partir daí muita coisa acontece na nossa vida para melhor. É por isso que, além de sermos reconciliados com Deus, somos transformados. Processa em nós essa nova natureza que recebemos quando aceitamos Jesus como Salvador. É por isso que lemos assim aos Romanos 5:1 e aos Efésios 2:13-18. Vamos ver Romanos 5:1. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus. Pela fé em quem? Pela fé em Jesus. Quando depositamos a fé em Jesus, temos paz com Deus. Olha o efeito, resultado da fé em Jesus Cristo: paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora Efésios 2, capítulo 2, versículos 13-18. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto. Por causa do que? Pelo sangue de Cristo. O sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário nos aproxima de Deus. Antes, longe por causa do pecado, mas pelo sangue somos aproximados, trazidos de volta para junto do Criador, que é o nosso Deus. Pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade. Isto é, o pecado é essa parede que separa a criatura do Criador. Por isso Jesus Cristo é o reconciliador. Em Jesus temos um reencontro com o Deus Criador. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo. Por isso o corpo de Cristo e a sua igreja, tendo por ela destituído a inimizade. Então a cruz elimina, desfaz a inimizade por causa do pecado da criatura com o Criador, do pecador com o Deus Salvador. Tudo pela cruz de Jesus. E vindo Ele, proclamou a paz para vós que estavais longe e também para os que estavam perto. E o versículo 18 termina dizendo: pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Não à toa que, quando Jesus deu o último suspiro na cruz, o véu do templo em Jerusalém, que separava o ambiente do santo do povo de Deus e o santo dos santos, o lugar onde somente o sacerdote ia uma vez por ano para se apresentar em nome do povo, para perdão dos pecados do povo, aquele véu, aquela cortina rasgou-se de alto a baixo. A mensagem disso aí é a seguinte: todos agora, individualmente, têm acesso ao Pai por causa da cruz.
já não impede mais aqueles que creem em Jesus como Salvador de acessar o Pai, de estar na presença do Pai. Por isso, essa é a mensagem: liberdade para todo aquele que nele crê. Quem crê em Jesus tem acesso a Deus. Quem não crê está afastado de Deus ainda. Por isso Jesus também disse: todo aquele que crê está salvo. Quem não crê já está condenado por causa do pecado da desobediência. E para concluir, nós vamos ler juntos e de pé os versículos 20, 21 e 22 de Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículos 20, 21 e 22. Eu gostaria que os irmãos lessem, procurando entender o que está escrito aí, porque está falando para nós, irmãos. Juntos então: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Eu vou destacar só uma verdade neste versículo. Perceberam o finalzinho daí, irmãos? O finalzinho deste versículo está dizendo o seguinte: você é templo do Espírito Santo. Você é casa morada de Deus. E cada um dos irmãos que aqui estão também são templo do Espírito Santo na pessoa de cada um. Morada de Deus. Então vamos lembrar sempre: Deus está morando em mim, pelo seu Espírito que age em mim, que opera por meio de mim ou através de mim. Não vamos esquecer nunca mais isso. Pode acontecer o que acontecer, o maior vendaval da nossa vida, quem mora em nós é Deus. Não à toa o apóstolo Paulo chega a essa conclusão e, por experiência pessoal, escreve lá nos Gálatas capítulo 2, versículo 20: a vida que eu vivo, está até no texto já, portanto não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim, e essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado porque tivemos a oportunidade 2 vezes virmos a esta casa de oração, a este lugar, e juntos na comunhão fraternal e na comunhão com o Senhor prestarmos culto de louvor e adoração a Ti, Deus. Obrigado pela Tua palavra, que é rica, Deus, e traz para o nosso coração e para a nossa vida lições preciosas que nos ensinam a viver de acordo com a vontade do Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Obrigado pela igreja da qual somos membros, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a sempre sermos testemunhas vivas e fiéis de Jesus Cristo na nossa vida. Obrigado pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Poder sentar. Convido